Shalom, mulher linda, mulher de Deus, mulher preciosa, bendita, agraciada. Essa é a sua identidade, é assim que Deus te vê. Você é a filha do Deus Altíssimo, do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Esse é o seu Pai. Então receba essa identidade dentro de você e receba o Shalom, que é a paz do Senhor no seu coração. Amém? Estamos aqui no Devocional e hoje vamos começar um novo livro do Dr. Lucas. Olha, um dos 12 de Jesus era médico. E como médico, Lucas foi extremamente detalhista. Coisas que a gente já leu em Mateus e em João, agora Lucas vem destrinchar, vem mostrar detalhes que os outros não mostraram. Então assim, o Dr. Lucas era um dos 12 de Jesus e era um servo fiel. E a gente vai ver os relatos de Lucas aqui, alguém que era apaixonado em servir ao Senhor, estava ali sempre com ele. Então a gente vai acompanhar a partir de agora o livro de Lucas, que é incrível, falando da história do Senhor, falando dos movimentos que Jesus fez, de tudo que ele ensinou, de tudo que ele fez aqui na terra, que ele deixou de exemplo para mim e para você. Então vamos lá? Bom, estou aqui com a minha Bíblia, essa na verdade é do meu marido. Estou com a Bíblia tradicional antiga que está aqui e a minha Bíblia de linguagem atual. Então, a linguagem atualizada é a que eu recomendo, é a NVI, né? É a nova versão, porque na verdade é uma linguagem mais mastigadinha. Então, a gente consegue ter mais entendimento. Agora, para a gente ter clareza mesmo sobre a palavra, para a gente ter entendimento e revelação da palavra, você sabe o que você precisa fazer? Conversar com o autor da palavra. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. E ele pode nos trazer revelação. E é por isso que nós vamos orar agora. E eu peço que você coloque aqui a mão na sua cabeça agora e vamos orar juntas. Espírito Santo, eis-nos aqui. Entregamos nossa mente, nosso coração, entregamos cativos a tua palavra, a tua voz. Nós queremos te ouvir, Santo Espírito. Fala conosco, com o nosso coração. Traga paz agora, Santo Espírito, em nome de Jesus, a nossa mente. Tira toda a confusão, tira toda a murmuração, toda a contenda, tudo que não é teu, Senhor. Toda a distração que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que possamos estar agora focadas, direcionadas em Ti ouvir e Te obedecer. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, aleluia. Lucas capítulo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relacionamento dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Aqui é Lucas escrevendo para Teófilo. Que bom que Lucas fez isso, porque aí ele relatou com detalhes tudo que eu e você precisávamos saber. Amém? Então começa assim. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, e ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Você sabe quem é esse casal? Zacarias e Isabel? Eles eram da descendência de Arão, que era sacerdote, então os dois podiam fazer parte, né, da mesma família de sacerdote. Zacarias era um sacerdote. Quem era o filho de Zacarias e Isabel? Você sabe? Continua aqui. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias esteve servindo como sacerdote diante de Deus, e ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor, e ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada.
e será cheio do Espírito Santo de Deus, desde antes do seu nascimento, e fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha o que o anjo está falando tudo para Zacarias, está descrevendo a vida de quem? De João, né? Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, a minha mulher já é de idade avançada. E o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado. Eu fico imaginando, né? Porque o anjo Gabriel, que está sempre na presença de Deus, ele também foi enviado para falar com Maria, lembra? E depois com José. E eu acredito que na hora do Getsemane, que Jesus estava ali sofrendo, pedindo a Deus que, sabe, que afastasse aquele cálice da morte, do pecado. E assim, do mesmo jeito que o anjo Gabriel anunciou, né, a vinda de Jesus para Maria e para José com tanta felicidade, imagine o que foi entrar na presença de Jesus. Eu imagino que isso aconteceu e o anjo disse: olha, não tem jeito, é isso mesmo. E aí Jesus decidiu continuar, né, no jardim de Getsemane e ir até o final por mim, por você. Mas o anjo Gabriel, olha as responsabilidades dele. E eu, sabe o que ele disse? Eu estou sempre na presença do Senhor. Imagine, e eu e você, nós precisamos estar sempre na presença do Senhor, na dependência total de Deus. Vamos continuar aqui, tá bom? E ele respondeu: eu sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus, e eu fui enviado para transmitir estas boas novas, e agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada, e o povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. E Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. E depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. E agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Bom, vocês sabem, né, que uma mulher estéril era uma humilhação, porque uma casa próspera era uma casa com filhos, né? E eles eram sacerdotes e não tinham filhos, né? E ali, você sabe que o sacerdote, uma vez por ano, ele fazia expiação do pecado de todo o povo. Uma vez por ano, um sacerdote entrava. E ele entrava com, tipo, uma coleira no tornozelo, com barulhos, com penduricalhos, fazendo barulho. Por quê? Porque tinha ali o templo do Senhor, tinha um átrio do Senhor, o lugar santo, onde fazia expiação dos pecados, e o santo dos santos, onde a glória de Deus habitava. E o sacerdote, quando ele ia para o santo dos santos, ele podia não voltar, porque se tivesse algo errado, se tivesse brecha, pecado, ele poderia morrer ali, só de estar na presença do Senhor. Então imagina o que acontecia na cabeça deles antes de entrar e quando eles entravam. Então, quando Zacarias entrou e viu um anjo ali, ele ficou apavorado. E quando o anjo falou: olha, não tenha medo, e veio trazer a notícia de João Batista, de tudo que ia acontecer, Zacarias: como é que eu vou acreditar nisso? Eu sou velho, Isabel também é velha, nós já temos idade avançada, não rola mais. E aí o anjo deu isso para ele, né? Vai ficar mudo. Falou demais, agora vai ficar sem falar. E ele ficou, até que João Batista nasceu, permaneceu mudo. Era melhor que não falasse. E muitas vezes eu e você precisamos estar assim diante da situação. Mesmo de dúvida e incredulidade, não abra a sua boca para falar nada. Que da sua boca não saia maldições e besteira. Que seja para edificar. Porque então é melhor ficar muda do que ficar falando besteira. E o anjo Gabriel deixou isso aqui muito claro para Zacarias. Vamos seguir aqui. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Você sabe quem é essa jovenzinha? Linda, maravilhosa, incrível, uma mulher de Deus, uma jovem temente ao Senhor, que fazia a vontade de Deus. I love you, Mary. Maria, né?
O nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E eu quero te dizer isso hoje. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Amém? Alegre-se. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Uau, olha a responsabilidade de Maria, de estar gerando ali o Messias, o enviado de Deus, né? O grande. Versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Amém? Respondeu Maria: Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Tá vendo? Ela não teve dúvidas, não precisou ficar ali questionando o anjo, e o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Olha só esse encontro de João e Jesus no ventre. Olha o encontro das primas Isabel e Maria. Já é cheia do tchê-tchê-tchê, cheia de revelações, cheias do Espírito Santo. Você sabe que é muito bom ter amizades assim? Eu tenho provado disso. Quanto mais eu passo por aflições e problemas, mais essas amizades se fortalecem. E não é porque estão o tempo todo junto, ligando, perguntando como tá, mandando mensagem, porque tá em casa, porque não funciona, não é assim. Mas é porque oram, porque jejuam, porque quando a gente abre e rasga o coração, aí vem algo, uma palavra de Deus que anima. E que muitas vezes na hora a gente nem entende, mas depois Deus começa a fazer tanta coisa. Eu vou te dizer uma coisa, vale muito a pena ter uma amizade de alguém que teme ao Senhor, que busca o Senhor, que tem uma palavra de vida para te dar. Então, se você ainda não tem essa amizade, procure, busque, porque vale muito a pena. É um refrigério para a alma e você também acaba abençoando. Você é abençoada e acaba abençoando também. Então, é muito bom. Vamos seguir aqui. Maria e Isabel estavam alegríssimas, né? Versículo 43. Mas por que eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Olha, revelação já de Isabel. Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E olha o cântico de Maria. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada, Mary! Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração e derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Você lembra que Isabel estava com 6 meses já, né? Quando Maria... Então, Maria ficou até mais ou menos o nascimento de João Batista, que no calendário judaico nasceu em abril.
E você sabe que Maria, ela estava grávida, então assim, Maria ficou um pouquinho só tempo depois, assim, e teve bebê também. Então João Batista nasceu em abril e Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Então assim, no nosso calendário foi abril que João Batista nasceu. No calendário judaico foi o primeiro mês de Nisan, né, que fica entre março e abril, mais ou menos. Então vamos calcular aqui. João Batista nasceu em abril e Jesus 6 meses depois. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses depois Jesus nasceu. Foi meados de outubro. Ninguém sabe exatamente a data. E sabe de uma coisa? Não é tão importante saber a data do nascimento de Jesus. Sabe o que é importante? Você saber da Páscoa, do dia que Jesus morreu e do dia que Jesus ressuscitou, porque tem propósito nisso. É muito importante que a gente saiba que Jesus morreu sim, por mim e por você, pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus Pai. E daqui a pouquinho está voltando para nos buscar, para sermos arrebatados, para encontrar com ele. Amém? Isso é muito importante. Eu estou te falando isso porque depois eu quero que você pesquise sobre o nascimento de Jesus, porque 25 de dezembro nunca foi o nascimento de Jesus. Nunca. Inclusive é uma festa pagã. Só que eu não quero entrar em detalhes disso porque é uma história muito longa. Então dá uma pesquisada, dá no Google aí o que é 25 de dezembro, porque nunca foi o nascimento de Jesus, tá bom? Só quero te alertar, abrir os olhos por isso, mas tem muita coisa aí dentro, tá? Só para você entender, ok? E onde será que a gente parou? O Cântico de Maria, né? Minha alma engrandece, foi isso? Ao Senhor o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humilde sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. E ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Já tinha lido isso, né? Todo o Cântico de Maria. Mas para você entender mais. Bom, tá quase acabando esse capítulo. Vamos seguir? Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. E disseram-lhe: você não tem nenhuma parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança o chamasse. E ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, ele escreveu: o nome dele é João. Zeque! Imediatamente sua boca se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. E todos os ouviam falar disso, se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Olha, estão falando de João e Lucas está detalhando bastante, né? Só rapidinho aqui, tá? Só licencinha que eu não estou conseguindo abrir aqui, me perdoe por isso. Ok, ainda tem mais aqui, tá bom? Então vamos seguir. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, e para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus,
pelas quais do alto nos visitará, e o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar-nos nossos pés nos caminhos da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Então, o pai era um sacerdote. Quando abriu a boca, só abençoou a vida de João e previu, né? Assim, predisse tudo que João faria, né? Que abriria o caminho para o Senhor, que iria para o deserto, e assim aconteceu. E João realmente uma bênção, né? Um primo de Jesus e um abençoado. Ele realmente veio ali do profeta Elias e fez o que o Antigo Testamento falava que ele faria. E eu e você precisamos acreditar nas profecias e que o tempo está próximo. E que grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Um grande beijo, glória a Deus por todas as coisas, que o Espírito Santo te ministre e que Ele te convença da verdade, do juízo, do pecado e do juízo.